Bom dia, irmãos. A paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso Café com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que eu tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, um pouquinho frio hoje, mas com a graça de Deus estamos aqui. E hoje o que a gente vai estar falando, a gente vai estar adentrando, né? É uma palavra que muitos não gostam de ouvir por não ter o entendimento. Quando nós vivemos essa palavra, nós nos unimos a Deus, que é a morte. Então, quando você fala sobre a morte, muitos não querem falar sobre a morte, mas é necessário, porque a morte só será morte para aqueles que estão em pecado mortal. Porque aquele que morre no estado de graça e na amizade com Deus está unido a Cristo, está no céu. E seremos semelhantes a Deus. Irmãos, que bênção nós ouvimos isso hoje. Essa palavra vem trazer para nós que vale a pena você lutar, vale a pena você se dedicar no teu caminho, no agir, no falar, no teu proceder, nas dificuldades, no perdão, na reconciliação diária, né? Então, confissão, eucaristia, o mover com Deus, morrer na graça e na amizade com Deus. Vamos pegar o parágrafo que vai falar sobre isso para nós hoje. Lembrando que nós estamos no índice analítico falando sobre alma. E o subtítulo é Salvação da Alma. E é o parágrafo 1023, que vai estar falando sobre o céu. Os que morreram na graça e na amizade de Deus. Então o que é você morrer na graça? É você não estar em pecado mortal, para a gente possa entender. Para eu estar em estado de graça, para mim poder comungar esta amizade com Deus, esta unidade com Deus, um amigo, ele se coloca, ele se doa, ele está do lado, né? Está ali à disposição. Então esta amizade com Deus é você se unir a Ele com todo o amor, aquele como o discípulo amado que deita no peito de Jesus, é uma intimidade. Então um amigo verdadeiro, meu irmão, é um amigo verdadeiro. É aquele que se coloca com você em todas as situações da sua vida. E esta é a amizade de Jesus. Quem se une com a amizade com Ele, quem morre nessa amizade, no estado de graça, obediência ao Pai, aos mandamentos de Deus, você vai dizer aqui, e que estão totalmente purificados, vivem para sempre com Cristo. Por isso a purificação aqui, quando fala purificação, que nós passaremos pelo fogo, é o purgatório, né? Essa purificação aqui para que a gente esteja em estado purificado, sem nenhum declínio do mal. Então, aqueles que já estão assim, na convivência tão íntima que é os santos, né? Então, por que a vida de um santo ela é questionada, ela é propagada, a igreja ela averigua todos os fatos que aconteceu com as pessoas, né? Que estão ali para serem santos já, essa unidade perfeita nessa amizade com Deus já purificado em vida. É por isso que os santos, né? Fala assim que quando vamos colocar o Padre Pio, que ele seria ingrato de pedir todas as provações, todas as dificuldades para ele, porque ele via isso como um canal de purificação. Então os santos chegam a ter as perseguições, né? As coisas deste mundo, quando vinha tentar oprimir eles, e eles conseguiam vencer o eu deles, vencer as armadilhas de Satanás, eles viam isso como uma purificação. Vivem para sempre com Cristo. São sempre semelhantes a Deus porque o veem tal como Ele é. Então, irmão, ninguém viu Deus, o Pai, face a face, né? Como diz Jesus, só Ele é a presença do Pai. Nele, quem vê Ele vê o Pai. Então, quando você estiver frente a frente com Deus, nós seremos semelhantes a Ele. Por quê? Porque nós não podemos estar lá pela metade na frente de Deus. Então, assim, para eu estar lá com Deus, é porque eu vou estar no estado de graça, na amizade com Deus e purificado. Para que a gente possa compreender essa palavra, tem uma explicação aqui bem breve. Eu vou ler, depois a gente pega as citações bíblicas que ele está dizendo aqui no parágrafo. Ele está citando aqui 1 João 3,2,
face a face, e 1 Coríntios 13:12. Depois nós vamos pegar essas duas palavras para finalizar o nosso tema de hoje, que vai falar assim: morrer na graça e na amizade com Deus, semelhantes a Deus. Com nossa autoridade apostólica, definimos que, segundo a disposição geral de Deus, as almas de todos os santos mortos antes da paixão de Cristo e de todos os outros fiéis mortos depois de receberem o santo batismo de Cristo, no quais não houve nada a purificar quando morreram, ou ainda se houve ou há algo a purificar, quando depois de sua morte tiveram acabado de fazê-lo. Antes mesmo da ressurreição em seus corpos e do juízo geral, é isto desde a ascensão do Senhor e Salvador Jesus Cristo ao céu, estiveram, estão e estarão no céu. Então aqui está afirmando, a igreja está afirmando que aquele que morreu no estado de graça, amizade com Deus e passou pela purificação, estão junto com o Senhor. Depois eles vão retornar e levar os seus corpos, né? Está dizendo aqui. Cristo ao céu, estiveram, estão, estarão no céu, no reino dos céus e no paraíso celeste com Cristo, admitidos na sociedade dos santos anjos, desde a paixão e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Viram e veem a essência divina com uma visão intuitiva e até a face, sem a mediação de nenhuma criatura. Para a gente compreender, irmãos, para não ficar nenhuma dúvida, vamos colocar aquela passagem lá que Jesus está com os dois ladrões na cruz. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então Jesus falando isso afirma que ele morreria, mas ele estaria no paraíso por causa do arrependimento dele, e ele reconheceu Jesus como o Senhor, né? Que ele era indigno, mas ele não, que ele era digno de estar na cruz, mas Jesus não, ele reconhece. Então assim, Jesus diz para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E outra situação, irmão, os santos, a igreja de Cristo, como já a gente vê no livro do Apocalipse, os anciões, eles levam a oração até o altar. Então assim, é esses santos com as vestes brancas que estão lá levando as nossas orações ao Senhor. Então assim, que a gente possa entender que há uma igreja no céu junto com a igreja na terra, esta unidade que nos une num só pensamento, num só coração, aos pedidos, à intercessão, ao mover de Deus. E por isso, irmão, a importância dos sacramentos na vida de todo católico apostólico romano. Amém? Vamos pegar a nossa palavra, então vamos começar com a palavra em 1 Coríntios 13:12. Vai nos dizer assim: hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conheceremos totalmente como eu sou conhecido. Sabe, irmãos, a explicação da igreja fala assim que quando nós morrermos, aquele que vai para o purgatório, você vai ver toda a sua vida, o que você fez. Você vai ver você lá, as tuas atitudes. Aquela vez que eu neguei uma ajuda ao irmão, ninguém viu, só você. Aquela vez que eu fiz tal coisa de errado, ninguém viu, só você. Mas você vai ver você fazendo mal. Aquele malzinho, aquela situação. E esta é a purificação, quando você vai vendo e você... Por isso que é um fogo abrasador. Por isso, irmão, quando nós em vida, se nós adentrarmos puramente na nossa vida, tem pessoas que não suportam. Mas vai ser uma purificação profunda da alma. Então é isso a importância de nós morrermos no estado de graça, na amizade com Deus e também purificado. Mas aquele que for somente passar pelo purgatório para purificar, louva a Deus, porque você já está no céu. Você está passando somente por um processo de purificação. Vamos lá, pegar outra passagem, 1 João 3,2. 1 João 3,2. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que haveremos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Queridos irmãos, ensinamento maravilhoso. Aqui está dizendo que diante da santidade, os santos, né? Existem os santos, por quê? Estão com Deus, estão intercedendo por nós, né? Então assim, mas os santos não são deuses, eles são santos, cada um tem o seu dogma, né? De fé. Como nossa mãe Maria, a mãe do meu Senhor, assim os santos, sede santo como eu sou santo.
Eu me uno a Cristo e vou viver essa santidade, estarei em estado de graça, estarei na amizade com o Senhor e purificado. Que Deus abençoe nosso dia. Vamos rezar um Pai Nosso por todos nós, pela nossa alma, por aqueles que precisam viver no estado de graça, por aqueles que necessitam ter uma amizade com Jesus e por aqueles que também estão buscando a sua purificação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irmãos, quando eu rezava aqui agora, Pai Nosso, me vinha assim um copo caindo e quebrando, espatifando, sabe? E foi muito forte isso. É um sentimento assim que como a gente precisa juntar e recolher todas as situações, os cacos, as coisas, jogar ali fora e recomeçar. Que Deus abençoe cada um. Daqui a pouquinho o Lecto Divino, 5 minutos, nosso Lecto Divino, que vai estar falando hoje também para preparar este caminho junto com João Batista. Então, queridos irmãos, que a gente possa viver essa graça, 5 minutinhos nosso Lecto Divino, vamos rezar, vamos clamar a Deus, preparar esse caminho, que a gente possa preparar o nosso coração para vir, para receber Jesus. Nós vamos fazer isso, Lecto Divino daqui a pouquinho. Um grande abraço, Deus abençoe.